as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Cá estamos nós para mais uma rubrica Contas a Direito. Eu chamo-me Madalena Marques, sou advogada e tenho comigo o contabilista certificado Manuel Gomes. Viva, Manuel! Olá, Madalena. Olha, boa Manuel, tarde a todos. Hoje vamos tratar de mais um tema muito prático. Vamos falar um pouco sobre a questão da destituição dos gerentes e do direito especial à gerência. Isto porque muitas vezes os gerentes nomeados ficam muito zangados porque de repente há uma assembleia de sócios e são destituídos. Eu gostava de deixar uma nota. Muitas vezes as pessoas pensam que ser gerente e ser sócio é a mesma coisa. Não é. Ou que para ser gerente tem que ser sócio. Também não. Também não. Também não. Exatamente. Portanto, podemos ser sócios sem ser gerentes e podemos ser gerentes sem ser sócios. Exatamente. Basicamente, o que é um gerente? Um gerente é o indivíduo que governa a sociedade. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que desenvolve as ações que sejam necessárias para que a atividade da empresa decorra, não é? Nós podemos aqui introduzir uma outra palavrinha com um conceito jurídico que é o objeto social, não é? O que é o objeto social? O objeto social, dito de uma maneira muito simples, consiste na atividade para a qual aquela empresa foi criada, não é? Seja, é a Bíblia ou o código de leis daquela empresa submetida a outras coisas. É assim, umas empresas são criadas para reparação de automóveis, outras para restauração, outras para viagens, enfim. O objeto, não é? A atividade, o tipo de atividade. E talvez também lembrar as pessoas, o gerente é o administrador. O administrador de um banco, normalmente, não é sócio do banco. Pode ter cotas do banco. Exatamente. Não é? Olha, Manuel, no outro dia nós falávamos a respeito do nosso tecido empresarial e, por exemplo, nas sociedades unipessoais, o sócio é tudo, não é? É o gerente, é o trabalhador. Porquê? Porque realmente é a única pessoa, muitas vezes, que a própria empresa tem. Não quer dizer que uma sociedade unipessoal não possa ter empregados, claro que pode, não é? Se nós formos ver, até há grandes sociedades unipessoais. Oh, Manuel, eu sempre me lembro da Zara. A Zara, em Portugal, é uma sociedade unipessoal. Por exemplo, portanto, o ser unipessoal não tem a ver com a dimensão, não é? Tem a ver apenas com a circunstância do capital social estar na mão de apenas uma pessoa aqui no sentido de pessoa física e pessoa coletiva, porque também é possível, não é? As duas coisas são possíveis. E, portanto, nós estamos habituados a ver logo a nomeação do gerente no próprio momento em que celebramos o contrato de sociedade, não é? Geralmente no final, e fica desde já nomeado gerente fulano tal. Pronto. Fulano tal, seja sócio ou não sócio, refira-se. Depois, uma outra questão que se prende com a gerência é esta ideia de, então, mas se eu fui nomeado gerente quando da celebração do contrato, isso quer dizer que eu tenho um especial direito à gerência? Ou isso quer dizer que eu não posso ser destituído? Não. O direito especial à gerência é uma outra coisa. Significa que se reconhece que aquele indivíduo tem o poder, ele até pode ser gerente em conjunto com outros, mas aquele é gerente, não pode ser destituído em Assembleia Geral, lá está o tal direito especial à gerência, não é? Mas isso tem que ficar lavrado em ata. Exatamente. É claro que o gerente que tem um direito especial à gerência pode deixar de o ser. Sim. Renuncia, não é? Renuncia. Destituído só com justa causa. Era isso que com justa causa, não é? Destituído só com justa causa. Lá está, portanto, há sempre maneira vamos ver, de... Até os sócios, Manuel. Sim. Até os sócios. Portanto, não é pelo facto de eu ser sócia de uma sociedade que eu não posso ser exonerada. Sim. Aí temos um processo judicial. Claro. Mas, de qualquer maneira,
não são posições, são posições adquiridas, mas não são posições definitivas, não é? Até nesta área das sociedades comerciais usa-se o conceito da justa causa. Nós estamos habituados a ouvir falar na justa causa associada aos despedimentos, não é? Pronto. Aqui, no fundo, não é um despedimento, mas também é uma exoneração de um cargo. Às vezes também é um despedimento, porque o gerente às vezes é funcionário. Pois, também. se for é 2 em 1. É 2 em 1. Mas também, olha, se ele for funcionário, para ser destituído, terá que ter um processo disciplinar, não é? Pronto, se for trabalhador, temos que ir por aí. Não sendo trabalhador, sendo apenas um sócio investido num cargo de gerente, então, nesse caso, ele pode ser destituído da gerência. Há uma outra situação que não é tão comum, embora também de vez em quando se veja. Manuel, não sei se tens presente, se já te passaram pelas mãos estas situações destas, em que, por exemplo, se diz assim: para a prática dos atos da natureza tal, é necessária a assinatura de 2. Ou para a celebração de negócios tais e tais, é necessária a assinatura do gerente fulano de tal. Sim, ok? Sim. Pronto. Portanto, isto não é o comum. Não. Isto não é o comum. O comum é ser gerente. Isso normalmente passa-se quando há um que é o financiador, não? Que quer ter o controle, vamos dizer assim. Exatamente. Claro, porque essa é... Mas também neste caso dos gerentes, também há casos em que, por exemplo, se a sociedade só tiver 2 sócios, se houver um litígio, não é? O fundamento da justa causa só pode ser decidido após uma ação intentada pelo outro. Claro, não é? Vamos lá ver. Nestas circunstâncias, não basta haver uma Assembleia Geral em que um diz ao outro: tens que sair. Até podem dizer, não tem eficácia nenhuma, não é? Não tem eficácia nenhuma. Portanto, a condição de eu deixar de ser sócio não passa pela deliberação do outro sócio. Ok? O eu deixar de ser gerente pode passar. Sim, é isso que eu estava a dizer. São 2 coisas distintas. Pode passar. Portanto, um sócio maioritário pode destituir o gerente. Ok? Agora, não estamos a falar de questões de litígio, questões de conflito, invocações de justa causa. Isso passa necessariamente pelo judicial, não é? Não pode ser um sócio, a dizer ao outro, não é? Nós no outro dia falávamos a respeito da possibilidade de haver deliberações que conduzissem à alteração do contrato de sociedade. Aqui, no que diz respeito aos gerentes, peço desculpa, está na absoluta disponibilidade da Assembleia de Sócios. Isto é uma coisa engraçada, que o gerente às vezes pensa que é o dono da sociedade. Não é? Sim. Olha bem, mas o gerente não é o dono da sociedade. O dono ou os donos são os sócios. E, portanto, o órgão que decide a dinâmica que se vai imprimir à sociedade, o sentido do negócio, é a Assembleia. Não é? Claro, quem executa, comparando aqui o país e o governo, temos a sociedade e o gerente. Ou seja, o gerente é um órgão de execução, não é? Que vai dar... O gerente, comparando com o país, é o governo. Exatamente, o gerente é o governo. Os sócios é a Assembleia da República. Exatamente. Portanto, as linhas que vão ser seguidas são obviamente determinadas pelos sócios, e ao gerente compete, tendo em conta como limite sempre a questão do objeto social, não é? Por exemplo, uma coisa muito engraçada que acontece imenso. Imagina, uma sociedade quer vender um carro, mas a sociedade não se dedica à compra e venda de carros. Então, para que seja vendido um veículo da sociedade, tem que haver uma deliberação dos sócios nesse sentido. Portanto, o gerente não pode... Isso porquê? Porque é uma alienação do ativo imobilizado. E que não tem nada a ver com a atividade da empresa. E, portanto, muitas vezes as pessoas ficam, uma ata, mas como? Porque, por exemplo, para o reconhecimento das assinaturas, na qualidade e com poderes para o ato. E eu digo, onde é que está a ata que dá poderes para o ato? A ata? Sim, a ata, porque o gerente... e isto ainda se torna mais gritante quando o gerente é sócio, não é? E quando o gerente é sócio e é sócio maioritário, pior ainda. Ou seja, pior ainda neste sentido. As pessoas consideram que aquela posição maioritária... lhes permite. Exatamente, mas não permite, não é? Isto é... Enfim,
Muitas vezes é difícil fazer a separação, eu percebo isso perfeitamente, é difícil fazer a separação entre eu sócio, eu gerente, eu trabalhador, mas a verdade é que juridicamente todas, não é? Juridicamente, cada uma destas entidades tem um papel, tem uma missão, tem direitos e deveres próprios. Dá-se o caso de muitas vezes ser a mesma pessoa física a assumir esses papéis todos, não é? E na verdade, às vezes não se compreende porque é que tem que haver a tal deliberação. Mas tem porque os donos da sociedade são efetivamente os sócios e não o gerente. E podem a todo o tempo, como diz o artigo 257, já agora, não é? Os sócios podem deliberar a todo o tempo a destituição dos gerentes. Exatamente, está na mão dos sócios. Está na mão dos sócios. Ora bem, Manuel, e chegamos ao fim de mais uma rubrica. Nós estamos na mão do relógio, não? Estamos na mão do relógio. Vamos terminar. Eu gostaria de recordar aos nossos ouvintes que estamos em radioava.global. Todas as sextas-feiras, mais ou menos às 18. Estamos nas plataformas, estamos nas redes sociais. E também nos podem ver no YouTube, não é? No Facebook, na radioava.global. E estamos também ao dispor para receber sugestões de temas que queiram ver aqui por nós abordados nesta dinâmica de serviço público, de alerta, de informação de caráter genérico. Manuel, foi um prazer, muito obrigada. Até para a semana.